Olha, deixa eu te dizer uma coisa logo de cara, sem rodeio. A Bíblia fala sobre riqueza, sim, e fala muito mais do que a maioria das pessoas imagina. O problema é que quase todo mundo lê esses versículos com um filtro errado. E por causa disso, acaba chegando à conclusão errada. Aí a pessoa passa a vida inteira achando que prosperar é algo suspeito, quase errado, como se desejar uma vida melhor fosse falta de fé. E isso cria um conflito interno silencioso, pesado. Porque no fundo, lá no fundo mesmo, todo mundo quer viver com dignidade, com tranquilidade, sem medo do amanhã. Mas, ao mesmo tempo, carrega a culpa de achar que isso não combina com espiritualidade. E é exatamente aqui que tudo começa a dar errado. Porque a Bíblia nunca disse que dinheiro é mau. O que ela faz é algo muito mais profundo. Ela expõe a relação que o ser humano constrói com o dinheiro. E essa diferença muda tudo. Quando você não entende isso, você ora pedindo provisão, mas continua tomando decisões que te mantêm preso no mesmo lugar. E aí nasce aquela sensação estranha de estar fazendo tudo certo e mesmo assim não sair do lugar. Talvez você já tenha sentido isso. É frustrante, dá até vergonha de admitir. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Segura essa ideia comigo por alguns minutos, porque daqui a pouco eu vou te mostrar um detalhe bíblico que quase ninguém conecta. E quando você conecta, a sua visão sobre trabalho, dinheiro e prosperidade simplesmente muda. A maioria das pessoas lê a Bíblia como se ela fosse apenas um manual moral, um livro que ensina o que é certo e errado. E claro, ela também é isso, mas ela vai muito além. A Bíblia é cheia de princípios que funcionam independentemente da opinião de quem os lê. Eles operam como leis, não como recompensas mágicas. E quando você ignora um princípio, não importa o quanto você ore, jejue ou acredite, o resultado não vem. Não por maldade divina, mas porque lei não negocia. Existe um versículo que quase todo mundo conhece, mas quase ninguém leva até o fim do raciocínio. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Normalmente, as pessoas escutam isso apenas no campo moral, como se fosse apenas sobre pecado ou virtude. Mas isso também fala sobre vida prática, sobre escolhas diárias, sobre como você usa seu tempo, sua energia, sua inteligência. Nada cresce do nada, nada se multiplica no vazio. E quando você começa a olhar por esse ângulo, certas histórias bíblicas ganham um peso completamente diferente. Pensa em Salomão. Todo mundo gosta de citar que ele foi o homem mais rico da sua época, mas quase ninguém para pensar no motivo real disso. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu conforto, ele não pediu segurança, ele pediu entendimento. Pediu sabedoria para lidar com aquilo que já tinha nas mãos. E isso é extremamente simbólico, porque mostra uma ordem. Primeiro vem a clareza, depois o resultado. A riqueza aparece como consequência, não como objetivo central. E aqui está um ponto que muita gente ignora. Se riqueza fosse algo inerentemente ruim, ela nunca teria sido dada como resposta divina. Nunca. Mas foi. Não como fim, mas como efeito colateral de uma mente alinhada com princípios. Jesus, quando conta a parábola dos talentos, também não está falando apenas de dinheiro.
Ele está falando de responsabilidade, de movimento, de resposta àquilo que nos foi confiado. O servo que enterra o talento não é punido porque perdeu. Ele é confrontado porque não fez nada, porque escolheu o caminho mais seguro, mais confortável, mais imóvel. E isso revela algo desconfortável. A estagnação é vista como problema sério. A gente cresceu ouvindo que o seguro é sempre melhor, que arriscar é falta de fé. Mas o texto bíblico não trata assim. O medo de perder é apresentado como algo que paralisa. E tudo que paralisa começa a morrer aos poucos. Nada cresce parado, nem na natureza, nem na vida espiritual, nem na vida financeira. Talvez isso explique por que tanta gente boa, honesta, fiel, vive sempre no limite. Não é falta de caráter, não é falta de fé. Muitas vezes é falta de entendimento sobre como as coisas funcionam. A pessoa conserva, mas não desenvolve. Protege, mas não expande. E isso, com o tempo, gera frustração, cansaço e até ressentimento. Agora, isso levanta uma pergunta que incomoda muita gente. Se princípios funcionam assim, então por que pessoas más prosperam? Por que gente desonesta parece avançar enquanto pessoas corretas lutam para pagar contas? Essa pergunta aparece na Bíblia mais de uma vez, inclusive nos Salmos. E a resposta nunca foi simples, mas ela é clara. Princípios funcionam mesmo quando o coração está desalinhado. A diferença não está no crescimento inicial, está na sustentação ao longo do tempo. A prosperidade sem paz cobra um preço alto, e geralmente cobra depois. Mas isso não muda o fato de que os princípios continuam funcionando. E ignorar isso não protege ninguém. Só mantém a pessoa no mesmo ciclo. Existe algo que a Bíblia confronta com muita força, e não é o dinheiro. É a mentalidade de escassez egoísta. A ideia de que tudo precisa ser guardado por medo, de que crescer é perigoso, de que ter mais automaticamente corrompe. Essa mentalidade gera decisões pequenas, tímidas, defensivas. E decisões defensivas criam vidas apertadas. Deus não confia expansão a quem não sabe lidar nem com o pouco. E isso não é punição, é coerência. Talvez o maior erro seja achar que prosperidade começa fora, quando, na verdade, ela começa dentro. Na forma como você enxerga o que faz, como você se posiciona, como você responde às oportunidades que aparecem. Não é sobre milagres financeiros caindo do céu. É sobre entender que tudo que cresce passa por processo, cuidado, risco e tempo. Quando você começa a olhar para a sua vida por esse ângulo, algumas perguntas inevitáveis surgem. O que foi colocado nas suas mãos? O que você tem feito com isso? Você tem usado apenas para sobreviver ou para construir algo que vá além de você? Porque riqueza bíblica nunca foi sobre acúmulo vazio. Sempre foi sobre expansão com propósito, sobre ser canal, não apenas reservatório. E quando essa chave vira, muita coisa muda. A culpa diminui, o medo diminui e a responsabilidade aumenta. Talvez o problema nunca tenha sido desejar uma vida melhor. Talvez o problema tenha sido não entender como essa vida melhor é construída. E isso não se resolve apenas com frases bonitas ou discursos espirituais. Se resolve com clareza, ação e alinhamento. E no fim das contas, a pergunta que fica não é:
Deus quer que eu prospere? A pergunta real é: o que eu estou fazendo com aquilo que já me foi confiado? Porque é aí que tudo começa e é aí que tudo muda.